Um gênio que personificou de forma bem brasileira a excelência esportiva que o país é capaz de produzir. Mudou o esporte mundial. É um cara que dispensa elogio, né? É o nosso rei, é o rei do futebol, o rei do mundo. Ele, para mim, foi o maior ícone que nós já tivemos em todos os tempos. No país de Diego Maradona e Lionel Messi, Pelé também foi uma referência histórica e um personagem grandioso na rivalidade dos dois países do futebol. Messi abraçado a Pelé. Foi com essa foto e com uma mensagem de descanso em paz que o ídolo argentino se despediu do rei. Foi na Argentina que o rei conquistou as 2 Copas Libertadores pelo Santos. Em 1962, no estádio do River, derrotando o uruguaio Peñarol. E em 1963, silenciou a La Bombonera ao derrotar o Boca Juniors. Os 2 clubes prestaram homenagens. O Peñarol postou: rival de partidas épicas, lenda do futebol mundial, que descanse em paz, Pelé. O Boca subiu uma foto e escreveu: descanse em paz, o rei. No principal jornal esportivo do país, a manchete era: dor mundial, morreu Pelé. O La Nación destacou: o artista do futebol que levou o Brasil ao topo do mundo. O presidente argentino também se manifestou. Alberto Fernandes escreveu: recordaremos sempre daqueles anos que o Pelé encantou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço à sua família e ao povo brasileiro, que o levará no coração. Na Argentina, Pelé é conhecido como o rei, assim mesmo, em português. No país de Maradona, ninguém questiona a majestade de Pelé. E entre os súditos argentinos está César Luiz Menotti, ex-companheiro de Pelé no Santos e técnico que levou a Argentina à conquista da primeira Copa em 1978. Menotti se despediu do amigo, repetindo algo que defende há anos: não houve ninguém igual a Pelé. Para mim, ele foi o maior de todos, declarou Menotti. O ex-atacante Batistuta agradeceu por tudo que Pelé contribuiu com o mundo do futebol. As associações de futebol da Argentina e do Uruguai também prestaram homenagens, assim como a Conmebol. Em frente ao mural de Maradona recebendo um beijo de Pelé em Buenos Aires, o argentino Alejandro disse: o futebol nos une a Latinoamérica e o futebol é algo que une os sul-americanos e que hoje o coração dele está com os brasileiros. No mundo do esporte, a notícia da morte do rei do futebol motivou manifestações de atletas das mais diversas modalidades. Aqui na Inglaterra, país que inventou o jogo de futebol, o principal estádio, aquele ali, o histórico Wembley, foi iluminado com as cores do nosso Brasil de Pelé. Uma nota da Federação Inglesa de Futebol disse que Pelé iluminou e inspirou o esporte. Que todo mundo que ama futebol, ama Pelé. O comunicado também presta solidariedade à família de Edson Arantes do Nascimento e ao povo brasileiro. De diferentes formas, é o que atletas de todo o mundo esportivo estão falando essa noite. Essa veio do homem mais rápido do planeta. O multicampeão jamaicano Usain Bolt escreveu: uma lenda do esporte. Descanse em paz, Pelé. Essa do maior vencedor da história da Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton. Perdemos uma lenda hoje. Obrigado por dividir seu talento, genialidade e amor com a gente. O legado de Pelé vai nos inspirar para sempre. O espanhol Rafael Nadal, um dos maiores tenistas da atualidade, escreveu: não lhe vi jogar, não tive essa sorte, mas sempre me ensinaram e me disseram que você foi o rei do futebol. O português Cristiano Ronaldo escreveu: os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero adeus ao eterno rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça nesse momento todo mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhamos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descanse em paz, Rei Pelé. O francês Mbappé, que marcou 3 gols na final da última Copa, publicou uma foto com Pelé e disse: o rei do futebol nos deixou, mas seu legado nunca será esquecido. Outro craque francês, Zinedine Zidane, escreveu em português: eterno Rei Pelé. Também prestaram homenagens a Pelé e à família dele, a Liga Inglesa de Futebol, os grandes clubes da Inglaterra, o Paris Saint-Germain da França, times da Alemanha, da Holanda. O Benfica publicou uma foto de Pelé ao lado de Eusébio, craque português que morreu em 2014 e a quem Pelé chamava de irmão.
A FIFA foi solene. Para todos que amam um belo jogo, esse é o dia que nunca queríamos que chegasse. O dia em que perdemos Pelé. Hoje, nós todos lamentamos a perda da presença física do nosso querido Pelé, mas ele atingiu a imortalidade há muito tempo e, portanto, estará com a gente pela eternidade. Essa nota veio do New York Cosmos, último clube em que Pelé jogou como profissional. A família Cosmos, do passado e do presente, sente a perda do ícone Pelé. A lenda brasileira faleceu hoje aos 82 anos. O time lembrou a história de Pelé. Em 1975, Pelé se juntou ao Cosmos e ajudou a popularizar o futebol ao redor dos Estados Unidos. O gigantismo de Pelé no cenário mundial ultrapassou os limites dos campos de futebol, e das quadras e das piscinas. O mais famoso e mais admirado dos brasileiros foi homenageado em todos os cantos do mundo. Pelé é um dos poucos que contradizem minha teoria, disse uma vez o artista Andy Warhol. Em vez de 15 minutos de fama, ele terá 15 séculos. O tamanho do rei Pelé foi reconhecido pela imprensa mundial hoje. O jornal The New York Times escreveu que Pelé foi declarado Tesouro Nacional pelo Brasil. Celebrado mundialmente, ele ajudou a popularizar o esporte nos Estados Unidos. O Washington Post publicou que o rei do futebol brasileiro é, há décadas, o atleta mais celebrado do mundo. A agência de notícias Associated Press descreveu Pelé como exuberante rei do futebol. O jornal britânico The Guardian ressaltou o talento brasileiro de habilidade e atletismo cativantes. O jornal espanhol El País chamou Pelé de o jogador perfeito. Na França, o Le Monde escreveu que a coroa de Pelé nunca foi contestada nem mesmo por Cruyff, Platini, Maradona, Zidane, Messi ou Cristiano Ronaldo. Na Itália, o Corriere della Sera publicou: o jogo terminou e agora estamos mais sozinhos. Você permanecerá. O argentino Clarín definiu Pelé como símbolo supremo do futebol espetáculo, um dos poucos integrantes do Olimpo do esporte mundial. Quando Pelé ia se aposentar, foi o então secretário de Estado americano Henry Kissinger que pediu ao governo brasileiro para que ele viesse jogar aqui, para popularizar o esporte entre os americanos e estreitar os laços entre Brasil e Estados Unidos. O trabalho diplomático de Pelé perdura. Hoje, políticos do mundo todo reconheceram a importância do rei. O presidente americano Joe Biden disse que a ascensão de Pelé, da origem humilde, a lenda do futebol, mostra que tudo é possível. O ex-presidente Barack Obama disse que Pelé entendia o poder do esporte de unir as pessoas. O presidente francês Emmanuel Macron escreveu em francês e em português: o jogo, o rei, a eternidade. O presidente argentino Alberto Fernandes disse: vamos recordar sempre aqueles anos em que Pelé deslumbrou o mundo com suas habilidades. A NASA também homenageou o jogador, que chamou de lendário e conhecido por muitos como o rei do jogo bonito, e publicou uma imagem de uma constelação com as cores do Brasil. A Unesco escreveu que Pelé trabalhou incansavelmente para promover o esporte como uma ferramenta de paz. No seu texto de despedida do futebol no jornal The New York Times, em 1977, Pelé escreveu: a magnitude do futebol ignora raça, religião ou política. O único gol é criar amizade. Eu encerro minha carreira hoje não pensando em quantos gols fiz, mas em quantos amigos fiz. Parece que Deus me trouxe à Terra com a missão de unir. Um brasileiro mais jovem que esteja assistindo ao Jornal Nacional de hoje talvez não tivesse, pelo menos até agora, uma noção da dimensão planetária alcançada pela figura do Pelé. Ele era um brasileiro de Minas Gerais, reconhecido em todos os lugares. Era um cidadão do mundo. Em 2010, quando Pelé completou 70 anos, fomos às ruas do Brasil e perguntamos: quem é o melhor jogador de futebol de todos os tempos? Pelé. Pelé. Unanimidade absoluta. Fomos então às ruas de outros países e perguntamos: você conhece esse homem? Pelé. É o rei de zoar. O pessoal da Indonésia fala com sotaque. O indiano nem demora a responder.
Para o americano da Califórnia, ele é legendário. Bom, ele é Pelé. Tem futebol. O jogador Pelé, claro que eu sei o nome dele. Ele é muito famoso. Pelé, o maior jogador de futebol do planeta. Desde a conquista do primeiro título mundial, em 1958, até o último de seus dias, Pelé foi uma celebridade mundial. Por onde passava, era cercado e idolatrado. Quando ele passava, até as pessoas beijando o chão onde ele pisava, era uma coisa, todos queriam passar a mão na cabeça do Pelé. A fama tinha lá suas desvantagens. Às vezes, era obrigado a usar disfarces. Vamos sentar num restaurante em Macau para ver, porque tem um cassino que está falando em Macau. Eu tirei o óculos apenas, estava com a peruca, bigode, tirei o óculos. De repente eu vejo um monte de chinês atrás da porta, lá eles olhavam. Aí eu falei, professor Mazei, eu acho que descobriram. Aí o professor falou, descobriram não, toda a cozinha estava olhando a porta e vieram. Como que vocês descobriram? Aí tinha um chinesinho lá que falava português bem e o sorriso, ele falou, olha, pelo sorriso eu vi que era o Pelé. Aposentado, Pelé continuou distribuindo sorrisos pelo mundo. Reis e rainhas se curvaram diante dele. Foi recebido pelos mais influentes políticos e autoridades do planeta. Futebol nos jardins da Casa Branca. Em Washington, o repórter Lucas Mendes assistiu o bate-bola entre o presidente Reagan e o rei Pelé. O garoto que nasceu pobre na pequena Três Corações ganhou o mundo cedo. E voou muito. 17 passaportes registram visitas a 72 países. Em todos eles, Pelé continua sendo sinônimo de Brasil. Ele foi premiado e condecorado pelas mais importantes organizações. Eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional, sem nunca ter disputado uma Olimpíada. Embaixador da Unicef, rei do futebol, Pelé criou uma imagem que vale ouro. ABC. Foi garoto propaganda de diversos produtos. Ei, já vejo eu no esportivo. Mas eu consegui tudo aqui dentro do campo. Mais do que anunciantes de marcas, Pelé era ele próprio a marca. Tão poderosa e magnética que foi capaz de silenciar armas. A paixão por Pelé chegou a parar uma guerra na África. Parou mesmo. Foi no Zaire, hoje República Democrática do Congo, em fevereiro de 1969. Eles vão parar a guerrilha para ver o Santos jogar. Aí nós jogamos. Tivemos que jogar. E pararam a guerrilha. Depois que nós saímos de lá, o couro comeu de novo. Além de jogar bola e interromper guerras, Pelé fazia músicas. Posso até voar, a minha estrela. Adorava compor e cantar. Pedra do meu amor. Se fosse ao lado de um grande ídolo, melhor ainda. Vamos cantar. Ao lado de Jair Rodrigues, mostrou seu dom sertanejo. Polivalente em campo e também fora dele. Pelé foi homem de 1000 facetas. Não é brinquedo, não! Pode ver. Pescador. É qualquer um que pega isso aqui, não é? Ministro extraordinário do esporte. Antes de atender aos deputados da Comissão de Educação e Desporto, deu autógrafos pra gente que deixou o trabalho para ver de perto a maior estrela do futebol brasileiro. Comentarista. A Alemanha não foi muito pressionada pela Bolívia no primeiro tempo. Para nossa surpresa. Ator. Bateu tudo bem, good goalkeeper. Keep trying. I know very well. Let me teach you some soccer tricks. Por tudo que fez e foi, as declarações de Pelé sempre tiveram grande repercussão. Em 1967, 3 anos antes do Tri no México, ele anunciou que não queria mais disputar Copas do Mundo.
Eu acho que não dou muita sorte em Copa, apesar de ter ganho 2 com o Brasil, ter começado numa e foi assim, a minha vida toda, aquele começo glorioso, aquele começo vitorioso, em 58. Embora com tudo isso, eu acho que não tive muita sorte nas Copas. E por isso é que eu tenciono não ir mais. O Brasil espera que você vá. Ainda bem que mudaria de ideia. Atenção, caminha Pelé, chutou! Em 1969, logo depois de marcar o 10º gol, o rei desabafou. Vamos proteger os pobres, vamos proteger as criancinhas necessitadas, vamos proteger as impedidas, vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode esquecer das crianças. Um pedido emocionado, um discurso atemporal. Infelizmente.